Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nessa semana, no domingo passado, nós conversamos sobre a segunda mensagem da série Reconectar. Nós estamos conversando sobre esse tema porque nós precisamos reajustar e realinhar os pontos que talvez por estarmos longe, por termos ficado muito tempo online, a gente se perdeu. E a gente está reajustando, porque de tempos em tempos é importante nós reajustarmos na nossa mente os conceitos para entendermos por que fazemos o que fazemos. Depois de muito tempo de jornada, é fácil esquecer os motivos pelos quais a gente começou a caminhada. E essa série vem para falar sobre isso, vem para falar sobre os princípios da mutualidade, da vida em comunidade. E nós conversamos sobre o desafio de servir. Serviço na comunidade, algo tão temeroso e algo tão benéfico, ponto de ser tão importante na fala de Jesus, na fala dos apóstolos para nós. E a gente precisa reentender como que o serviço acontece numa comunidade jovem como a nossa. Plantar uma igreja é ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas através da pregação do Evangelho. Então nós estamos num processo onde nós estamos nos colocando para nos dispor a sermos uma bênção na vida das pessoas. É participar do movimento de Deus que começa na minha vida e transborda nas minhas relações. E a gente pensou tudo o que a gente falou no domingo, e se você quiser você vai poder no card aqui ouvir a mensagem inteira. A gente baseou nossa reflexão em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que fala: "Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros." Esse texto é muito interessante porque Paulo está fazendo um contraponto entre a natureza humana, que é a chamada carne, que é a natureza desconectada de Deus, que é usada para descrever o ser humano separado e dominado pelo pecado. E ele diz: não deixem que essa natureza domine vocês, pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. E essa palavra servir uns aos outros é o conceito, a palavra no grego chamada alelon, é um conceito bíblico dos mandamentos recíprocos, que é o que a gente faz uns aos outros. Há mais ou menos 25 expressões do uns aos outros na Escritura, porque ele é um movimento que acontece dentro da comunidade e dentro desse movimento tem dois pilares: reciprocidade, eu sirvo você enquanto você me serve, e disponibilidade, eu me disponho a participar dessa reciprocidade. Então nós somos convidados a experimentar essa reciprocidade do servir um ao outro e entrar num movimento com disponibilidade, colocar o meu tempo e quem eu sou nas mãos de Deus para servir as pessoas, porque Deus usa pessoas disponíveis. A gente vê quando Isaías está lá no templo, o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8, ele capta uma conversa entre a Trindade que diz: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Isaías responde: aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías responde não como quem é competente, não como quem tem muito talento, mas como quem está disponível. E Deus usa pessoas disponíveis. O critério não é a capacidade, o critério é você querer entrar na reciprocidade e na disponibilidade. Na comunidade cristã, que nós chamamos de igreja, nessa família estendida, a tarefa é sempre maior do que a disponibilidade das pessoas, e isso adoece pessoas, porque faz com que o trabalho sempre fique maior para um grupo menor de pessoas. Isso não é saudável, isso machuca pessoas. O movimento saudável é quando todos nós participamos e entramos nesse circuito no Anelon. Na igreja, nós temos a mentalidade comum de que eu dou o tempo para a comunidade, aquilo que sobra. Mas Jesus, Paulo, os apóstolos, a Bíblia, ela ensina para a gente que esse tempo de serviço ele é algo fantástico, porque faz dentro de nós, molda a nossa alma e modifica o nosso ser. Então, no Anelon, servir é um grande privilégio. Dá senso de participação comunitária para as pessoas, é uma expressão do reino de Deus, de pessoas governadas pela vontade de Deus, é uma expressão de vida cristã, mostrar do que somos feitos e por que vivemos dessa forma. Dá senso de utilidade,
dá valor às pessoas, reconhecimento comunitário e nos ajuda a equilibrar pessoa e persona. Nos coloca todos na mesma condição. Uma comunidade onde poucos trabalham para dar conforto ao todo é uma máquina de moer pessoas. E isso não é saudável. Nós não queremos isso na nossa comunidade, nós não queremos que as pessoas se sintam machucadas ou saiam machucadas. O Anelon é um movimento cíclico, como ele é cíclico, a gente não identifica o começo, é recíproco. Mas ele teve um momento na eternidade e na história aonde começou. Na eternidade, quando Jesus se disponibilizou a vir para nos servir, para nos resgatar da distância que nós estávamos de Deus. E quando ele veio lá em João capítulo 13, versículo 2, quando ele senta com seus discípulos e pega a toalha e põe no ombro, e pega a bacia e começa a servi-los, a Bíblia fala algo interessante. Fala assim, Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então ele se levanta e começa a lavar os pés. Ele começa, e parece que eles colocam aqui de forma tão graciosa, em João capítulo 13, porque primeiro fala da identidade de Jesus. Ele sabia bem quem ele era, ele sabia bem qual era a identidade dele. O serviço que ele faria não o definiria, não o diminuiria e nem o engrandeceria. Ele sabia quem ele era. Então, quando eu sei quem eu sou, sei da minha identidade, eu posso me colocar a servir. Então, ele coloca, serve, lava os pés. No versículo 14 diz, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam o que eu fiz. Já que vocês conhecem essa verdade, vocês serão felizes se a praticarem. Olha que extraordinário. Jesus nos coloca no nosso lugar, no lugar de servir um ao outro, porque ele, sendo o Senhor, serviu, porque você não pode servir, não deveria servir. Você é maior do que ele, eu sou maior do que ele, não. Então, o meu lugar na comunidade é um lugar de serviço. Ele dá o exemplo porque ele te serve primeiro. Ele serviu você primeiro. Ele amou você, ele esteve com você. Ele veio da eternidade para morar nessa realidade, nascer como um ser palpável, para nos servir, para nos reconectar de novo a Deus. Então, todo o movimento que eu e você fazemos como resposta, porque o primeiro movimento é a nós. Ele nos perdoou primeiro, por isso eu posso perdoá-lo, porque eu fui perdoado primeiro. Ele me serviu primeiro, por isso eu posso servir as pessoas como resposta a esse amor. Eu fui servido primeiro. Todo movimento se torna uma resposta, e ele diz que é uma grande satisfação, porque ele fala, vocês serão felizes se as praticarem. Isso faz bem para a sua alma, isso faz bem para você. E se você quer servir na comunidade, quer entrar nesse circuito, primeira coisa que você tem que fazer, defina quanto tempo você quer ofertar a Deus. Esse é o seu ponto de partida. Em que momento, em que momento do Anelon você está? Você está sendo só servido? Não é saudável. Você está só servindo? Também não é saudável. Nós temos que entrar nesse movimento recíproco. Então defina quanto tempo você quer servir. Você quer dedicar quanto tempo a Deus com excelência. Segundo, entre no circuito, sirva e seja servido. Terceiro, sirva com o seu melhor. Sirva com excelência, porque nosso Deus é um Deus excelente. Ele deu o melhor. Ele deu o seu Filho. E servir com excelência não é servir com o mais caro, não, mas é servir com o melhor que você pode dar. Sirva com organização, que Deus é um Deus organizado. Paulo usa a metáfora do corpo para descrever a igreja, porque Deus é um Deus de organização. E sirva com constância, não fure. Encare como um grande desafio, porque, por exemplo, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus é um Deus constante. Seu serviço deve ser constante também. Que Deus possa abençoar você nessa reflexão e você possa encontrar o seu lugar na comunidade dos discípulos dentro do circuito do Anelon. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe. Até!